In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então, caríssimos, na quinta-feira da 26ª semana depois de Pentecostes, celebrando a festa de Santo André. Oh, Santo André é queridíssimo, já disse isso. Santo André é queridíssimo em Roma. Todos os homens romanos têm por nome André. Que nem em Portugal todo mundo é Manuel, em Roma praticamente todo mundo é André. De algum jeito tem esse nome também. Mas enfim, sim, Santo André é queridíssimo. E embora, claro, o texto do Evangelho tem aí a chamada de vários apóstolos, né? E de Pedro. Isso é importante. E essa palavra que a mim me cala tão profunda, pescador de homens. Né? Então, embora tudo isso, na verdade eu queria partir de um outro evangelho que não dá na missa. É que aqueles que compõem, fazem a concordância, isso assim que se diz, fazem a concordância evangélica. Tem autores que buscam a concordância dos evangélicos, situar mais ou menos os atos, e nem sempre é fácil essa concordância, porque vejam, se os sinóticos colocam os evangelhos distribuídos em 3 anos, João condensa tudo num ano só, então nem é tão fácil. E aliás, apesar de tudo, se coloca a exegese moderna, coloca João e a sua cronologia da pregação de Jesus como a mais fiel, a mais original. Né? Mas de qualquer forma se diz que no outro evangelho se diz que antes desse episódio daí, na verdade Jesus já tinha se encontrado com André, que era discípulo de João Batista. André era discípulo de João Batista. E foi, entre os outros discípulos, aquele que ouviu João Batista apontando Jesus, dizendo: "Esse é o Cordeiro de Deus que devia vir ao mundo." E, portanto, ele já conhecia. E diz aquele evangelho, isso que eu quero dizer, diz aquele evangelho que quando André foi para casa e encontrou o Pedro, disse para ele: "Olha, encontramos o Messias." Assim, isso. Encontramos o Messias. O Messias apareceu, está aí. Está aí. Imagina, que bomba, que grande novidade. Séculos esperando o Messias. E agora chega alguém dizendo: encontramos o Messias. Ele está aí. Ele está aí. Então, Pedro já estava preparado para a visita que hoje vemos no Evangelho Jesus lhes faz. Mas o que eu queria falar, na verdade, é da dificuldade e da coragem de reconhecer os atores bíblicos, os atores proféticos. Vejam, tanto, claro, Jesus, mas o próprio João Batista. O próprio João Batista foi profetizado. Foi profetizado. E sempre fica a questão: e agora, quem é que está realizando tal profecia? E como, afinal, aceitar e crer que João Batista é aquele de que trata as antigas profecias das Escrituras? E como, afinal, crer que Jesus é verdadeiramente o Messias? Como? E não estão os judeus até hoje esperando o Messias? Não o reconheceram. Não reconheceram nele a realização das profecias. E Herodes, apesar de saber que
João Batista era um homem de Deus e um profeta, não mandou matá-lo, né? E não entenderam a sua mensagem de que ele era aquele que preparava os caminhos do Senhor. Vejam, queridos, como é difícil, mas como é importante, é gravíssimo, eu diria, gravissíssimo, não reconhecer os personagens bíblicos. Imagina não reconhecer que era João Batista. E quantos pensaram que, afinal, ele era o Cristo, né? É uma das lutas das Escrituras. Os cristãos, uma das primeiras lutas dos cristãos, depois daquilo agora. Mas no início, rejeitavam a Jesus, porque não, João, o Batista, era mais importante. Né? É bem isso. Né? E como dizia, quantos até hoje não reconhecem Jesus? A ele como o Messias, como o profeta prometido, como Deus no meio de nós. Quantos até hoje? Não a grande maioria da humanidade ainda. Né? E olha que a voz dos pregadores ressoou por toda a terra. Toda a terra. Mas quem é que não já ouviu falar de Jesus? E contudo, ainda é uma minoria que de fato o reconhece como tal. E entre os judeus, como dizia antes, sabe? Mas a questão, na verdade, que eu estou querendo abordar digamos, é do nosso tempo. É do nosso tempo. A dificuldade de reconhecer os personagens bíblicos que hoje vivem no meio de nós. E quando as pessoas se debruçam sobre o Apocalipse, oh meu Deus, o que eu já li sobre o Apocalipse. Né? Então, e tentando reconhecer os personagens, tem aqueles que são importantíssimos, né? Não foi só João Batista e Jesus Cristo. Tem para reconhecer o fim dos tempos, personagens que são importantíssimos conhecer, reconhecer, saber quem são. E um destes, como sabeis que eu digo, que eu falo, um destes é nada mais, nada menos que o antipapa Francisco, o falso profeta, a segunda besta apocalíptica do capítulo 13, 11 e seguintes. E não estão aí e não tem muita gente aí tentando adivinhar quem é também a primeira besta, o anticristo. 13, 1 e seguintes. Tem muita gente aí. Ficou apontando Macron, ficou apontando... Agora surgiu um menininho aí, nada disso. Então, mas eu acho gravíssimo, queridos, aqueles que não conseguem identificar os personagens bíblicos. Porque, afinal, eles acabam trabalhando contra o Cristo. Não, eu estou falando, sobretudo, de padres e pregadores cristãos. Tantos agarrados em tantas profecias, e profecias antigas e atuais, mas que não são capazes de confessar e reconhecer que Jorge Mário Bergoglio é o falso profeta de Apocalipse 13, 11 e seguintes. Não são capazes de reconhecer. E ficam lá, eu nem vou dizer trabalhando por Cristo, com as suas pregações, mas atrapalhando o Cristo com as suas pregações. Né? Digo, o que adianta fazer um grande belo trabalho de conversão das pessoas se você acaba mantendo elas contra a igreja? É como admirar o trabalho de um profeta, digamos assim, de um profeta judeu, trabalhando para que reconheça o Antigo Testamento, mas não o Novo.
para judaizar as pessoas. Tanto os evangélicos hoje, para judaizar as pessoas. A que serve judaizar alguém hoje? Tornar alguém judeu, que nem reconhece o Cristo. E tem muitos padres que, porque não reconhecem o tempo que nós vivemos, e os personagens bíblicos que estão aí, no meio de nós, acabam atrapalhando a Jesus, aquilo que Jesus, a obra que hoje Jesus quer fazer. Hoje ele precisa fazer para a salvação das pessoas. Pregam belamente sobre as virtudes, pregam belamente sobre a fé católica, pregam e convertem. Eu lembro da visita de Bento XVI à Inglaterra, a Londres. Eu chamo ali a conversão a volta, o retorno daqueles evangélicos protestantes lá, né, para a igreja. Mas o que adianta se depois se entrega tudo isso nas mãos do antipapa e do falso profeta, que é Jorge Mário Bergoglio? O que adianta? O que adianta esses padres? Tem padres famosos no Brasil, né, que trabalham e lutam contra os protestantes e pregam a fé católica, e daí o cara se converte e ele vai, e coloca na contra-igreja, coloca na falsa igreja, coloca nas mãos do antipapa Francisco. Todos excomungados. Todos excomungados. Porque seguem o antipapa. São todos excomungados. Late sentença. Todos excomungados. A que serve? Vejam a gravidade de não saber reconhecer o personagem bíblico que está aí. Imagina alguém não reconhecer que aquele será o anticristo e se submeter a ele e compaginar com ele e fazer toda a obra dele. Lança-se ao inferno. E quantos não reconhecem que Francisco é o antipapa? Alguém propagando. Um desses, agora famosos, são famosíssimos, um desses propagadores de mensagens, agora com essa freira lá do Nordeste, né? Então, buscando critérios para saber se ela é verdadeiramente uma profetisa ou não, né? Aí se baseou, sei lá, em que história ridícula. Mas quando ela chama Francisco de santo padre, e que ele é aí não reconhece isso como um sinal de falsidade. Quem? Esse é um critério. Profeta atual, que hoje, pelo menos, assim, eu digo, no mínimo, não reconhece que Francisco é um péssimo papa. Profeta não é. Pode ser qualquer coisa, mas profeta não é. Pode ser até um profeta muito fraquinho, que não ouve direito Nosso Senhor e que não sabe que ele é o falso profeta, o Francisco. Mas profeta nenhum é. Se sequer reconhece que Francisco é um péssimo papa. Péssimo. Como jamais havido. Quer critério melhor do que este? Para distinguir-se? Comece por aí. Quer usar critérios? Comece por aí. Comece por este. Queria fazer uma live falando sobre isso. Não cheguei a fazer, né? Então, pelo menos digo alguma coisa aqui agora. Então, queridos, é importantíssimo esse negócio de discernir quem é quem. Quem são os personagens bíblicos que vivem aí no meio de nós. Quem está pregando verdadeiramente, quem está ajudando o Cristo, quem está atrapalhando o Cristo. Quem está? E tratemos nós de realmente fazermos como Santo André. Nós encontramos o Messias. Saber que ele é verdadeiramente o Cristo. Em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo.